Olá, pessoal. Boa tarde. Boa tarde, Pierre. Oi, Sérgio, tudo bem? Oi, Stephanie. Boa tarde, professor. Boa tarde. Está me ouvindo bem? Sim. Sim. Nós estamos em transmissão pelo canal do CTC também, né, Pierre? Né? Para quem não puder acessar aqui. Tá. Somos já quase 40 na sala, né? E no YouTube também, 45, a última hora que eu olhei. Eu tentei fazer uma, mais assim, para a gente ter uma memória da reunião, fiz um pouquinho dos pontos principais aí do calendário, né, principalmente nessa parte inicial, e repetir aquela lista das demandas de conexão de computador e o que mais. Coloquei também a nossa portaria para o teste experimental aí que alguns professores estão fazendo com os alunos para ver as dificuldades. E, bom, seria basicamente isso, e aí a gente pode abrir para as discussões. Você já está como apresentador, Pierre, se quiser colocar na tela. É? Sim. Vou botar aqui. A apresentação é mais para servir como um guia mesmo, porque são tantas reuniões, senão a gente acaba no final não sabendo o que falou em cada uma das reuniões. Só guardar um pouquinho aqui. Tá todo mundo vendo? Eu estou vendo. Tá vendo? Sim. Acho que a gente pode começar, né? Sim. Então tá. Bom, pessoal, boa tarde novamente. Então, a ideia dessa reunião é apresentar um pouquinho para vocês como está a situação em termos da organização para início das atividades não presenciais no dia 31 desse mês, né? Então, a gente está com várias frentes, né? As frentes em que a gente está fazendo treinamento dos professores, isso tem acontecido às terças-feiras. A gente tem uma frente que está fazendo as compras e tentando adaptar um pouco o calendário de compras para aquilo que a gente tem necessidade agora, um pouco demanda dos professores. Isso tem sido, na verdade, uma das tarefas mais difíceis, porque nossa capacidade de compra na universidade é muito ruim. Estamos preparando também alguns equipamentos, seja para professor, seja para técnico administrativo, seja para demanda dos alunos, para a gente poder suprir, então, essa falta. Bom, então aqui, o Sérgio e eu, você já conhece bem, o Jorge, a Patrícia Fernandes e a Patrícia Gonçalves, então estão cuidando mais dessa parte de compras. A Stephanie está aqui sempre com a gente nas reuniões, tem ajudado a organizar. E o Robson, o nosso técnico de TI, que cuida da parte de TI, né, do CTC. E o Marcelo cuida mais da parte física do CTC. E aí tem a Fernanda também, que eu esqueci, que agora está voltando, que também, junto com o Marcelo, cuida da parte física. Então, a ideia da nossa discussão hoje era, na verdade, o último que não tem, é um pouco do detalhe do que nós chamamos de calendário suplementar excepcional, lembrando que isso aqui ainda não está aprovado, ele está com o relator é o Calil de Joinville, que vai fazer o relato na Câmara de Graduação. A portaria do CTC, do dia 29, que a gente pediu para os professores e para os alunos participarem de um esforço para que a gente possa ver como são as dificuldades na execução mesmo das atividades não presenciais.
E aqui, relembrando um pouquinho o mapeamento, aqui com já o nome dos alunos tal, e um pouquinho como que a gente está encaminhando isso aqui. A autorização para uso de laboratórios dependentes do CTC, isso é para informar para vocês que vários técnicos de laboratório precisam estar no laboratório, então a gente tem autorizado alguns professores, e excepcionalmente alguns alunos, principalmente de pós-graduação, que estão aí com o prazo fechando, a gente também tem autorizado. Bom, os detalhes do calendário você já conhece. Então, o semestre original começou dia 4/3 e foi suspenso 12 dias depois, então, no dia 16/3. A partir do dia 27, então, nós, depois da decisão do CUN, da resolução do CUN, nós começamos a contar o prazo para o início das atividades não presenciais previstas para o dia 31 de agosto. Então, essencialmente, a partir do dia 27, nós temos 5 semanas de planejamento, já está correndo, né? No dia 14, vão estar fechados os planos de ensino, também a semana que vem já, né? E vai haver a divulgação das disciplinas que serão oferecidas, né? Então, aqui já é um ponto importante, nem todas as disciplinas serão oferecidas e algumas novas disciplinas podem entrar nessa data aqui e serem divulgadas, ou seja, disciplinas que eventualmente não iam ser que não estavam sendo oferecidas aqui no início do semestre original, pode ser que venham a ser oferecidas agora. Ou seja, é um semestre que está começando de novo. No dia 19, começa o início do período de ajuste de matrícula. O que é ajuste de matrícula? É o ajuste excepcional, é trancamento, é destrancamento, é cancelamento, e assim vai, né? A partir do 31/8, é o início formal das atividades não presenciais. Então, a gente tem um período de execução de 16 semanas, o que nos leva até o dia 19/12. Então, algumas datas que os estudantes e nós, né, precisamos estar bem atentos é o seguinte: no dia 10/9, termina a data final do ajuste de matrícula. No dia 15/16/9, a matrícula de alunos especiais, que a gente chama de disciplinas isoladas, né? Solicitação das matrículas. Haverá ainda chamada dos calouros de 2020.1. Então, eles estarão sendo chamados agora e eles vão ter até o dia 17/9 para fazer a matrícula. Portanto, ou seja, nós encerramos as chamadas do vestibular desse ano para o primeiro semestre perto do dia 17. Dia 17 é o fechamento da matrícula. No dia 28/9, a gente começa o período de avaliação permanente das atividades não presenciais. É mais ou menos um mês depois de iniciado, a gente vai fazer, então, começar a avaliação, que é uma avaliação que vai correr em contínuo com o desenrolar do semestre. No dia 30/9 é o fechamento do PAD. PAD são as atividades acadêmicas do docente, tá? Que é no âmbito do departamento, ou seja, o número de aulas que o docente tem que cumprir, a carga didática, a carga de pesquisa, a carga de administração e assim por diante. Bom, de novo, relembrando, isso aqui é a minuta do calendário suplementar que está com o relator, provavelmente pode ter alguma mudança. Se não houver mudança, no período de 13 a 27 do mês de outubro, serão as inscrições para o vestibular de 2021. O término do período de 2020.1, ou seja, primeiro semestre de 2020, está previsto para dia 19/12/2020. O recesso acadêmico deve ocorrer a partir do dia 21/12 e o período de recesso a gente não sabe ainda quando é. Tá? Podes ocultar essa barrinha? Isso.
Tá, é que ele volta... Engraçado, ele volta para o... Talvez tu tenha interrompido, seria só no ocultar ali, né? Tá. Não, voltou, Agora voltou, tá certo. Isso, então esse é o período de recesso a definir. Bom, aqui tem várias atividades, eu não coloquei, porque não queria confundir com as atividades do primeiro semestre, mas aqui tem várias atividades relacionadas ao semestre 2020.2, que é, inclusive, matrícula, planejamento, quais as disciplinas vão ser oferecidas, então tudo vai ocorrer aqui. Aqui, acho que o dia 16 ou 17 começa a digitação de notas, ou mesmo 16 ou 17. Então, isso eu não coloquei, tá? Para não embolar muito. Então, essencialmente, eu acho que isso é o grosso, assim, que a gente precisa estar mais atento em relação àquilo que vocês precisam prestar atenção, né? Em termos do cancelamento, do ajuste excepcional, trancamento, destrancamento e assim por diante, né? Lembrando que, se o aluno quiser trancar todas as disciplinas, ele pode, inclusive, se matricular numa disciplina que chama grade 001, para ter o vínculo só de matrícula, mas tudo isso não conta no prazo de integralização, não conta no máximo de período de trancamento que o estudante tem direito, enfim, é um semestre bastante excepcional, bastante atípico e tem que ser tratado assim mesmo. Tá? Isso aqui foi uma portaria, então, que nós fizemos no dia 29, ela essencialmente diz o seguinte, ela autoriza, a partir do 30/7, os docentes e as docentes do Centro Tecnológico que ministram disciplinas do curso de graduação, ou seja, que ministram disciplinas que estavam previstas lá atrás, não sei as novas que vão ser oferecidas, eventualmente o professor também já poderia usar isso, só que daí ele não teria nenhum aluno para contactar. Então a gente pediu para que eles fizessem, em caráter experimental, algumas atividades com esses alunos, para que pudéssemos saber o nível de dificuldade de conexão, acompanhamento das atividades, o tempo que o professor consegue se manter fazendo uma atividade remota desse tipo que nós estamos fazendo agora, o tempo que os alunos conseguem suportar isso também, principalmente pensando que não vai ser só a disciplina do professor, né? Isso é uma coisa importante, né? O professor vai ter que ter essa abstração para saber que, eventualmente, os nossos estudantes vão estar cursando 4, 5 disciplinas, né? Então, pode ser que no dia ele tenha que assistir 4 períodos de aula não presenciais, né? Então, vocês sabem bem o que significa isso. O Sérgio, eu e a Stephanie, a gente já está bem acostumado com isso. A gente faz, às vezes, 2 ou 3 reuniões dessas durante o dia, no final a gente está super cansado, e vocês não vai ser diferente, não. Então, e a ideia é que se forneça às chefias de departamento, às coordenarias do curso, dados para que a gente possa, até 31/8, resolver a maior parte dos problemas. Muitos deles nós já mapeamos, mas a gente sabe que tem vários que a gente não vai conseguir resolver se a gente não tiver esse tipo de realimentação por parte de quem está assistindo às aulas. A gente já teve algumas, né? Por exemplo, os professores têm uma demanda muito grande para que tenha alguns dispositivos para ajudar nas aulas, do tipo mesa digitalizadora ou algum tablet para que o professor possa fazer alguma manipulação algébrica, alguma manipulação ali. A gravação das aulas, a gente já viu que é um certo problema. Nós já tivemos alguns pedidos da engenharia química, da engenharia mecânica e, não me lembro de outro departamento, sobre aquisição de livros. Não tem livros, alguns livros não estão disponíveis no formato PDF na biblioteca. Então, hoje a gente já estava discutindo como resolver isso. O CTC, em princípio, não pode fazer compra de livros, porque isso é uma atribuição da biblioteca, não dos centros, mas a gente pode reservar recursos para repassar para a
a biblioteca fazer essas compras. Então, tudo isso está aparecendo graças a essas atividades. Uma outra coisa que diz respeito a vocês, eu já apresentei esse quadro, é o número de demandas, né, que nós tivemos até agora. É claro que com essas aulas, com essas atividades optativas, provavelmente já vão aparecer outras demandas, mas até o momento a gente tem 137 pedidos de conexão ou de computador para que possa ser atendidos a alunos dos diferentes cursos. Acho que não tem problema nenhum apresentar quem são essas demandas, né? Então aqui está por curso, né? Hoje o curso que está precisando, tem mais solicitação na graduação é a sanitária ambiental, depois a engenharia mecânica, a engenharia civil, depois a engenharia mecânica, arquitetura e assim vai. Por que nós listamos aqui por curso? A gente listou por curso porque a partir dos cursos a gente fez a demanda aos departamentos. Então, já antecipando um pouco, depois o Sérgio pode me ajudar, o Sérgio e a Stephanie, se lembrarem de mais detalhes, me ajudar a complementar, mas a gente passou isso, então, para os departamentos, e os departamentos, a primeira etapa é os departamentos levantar os equipamentos que podem ser emprestados, para, na etapa seguinte, a gente ver como resolver os casos que os departamentos não conseguirem resolver sozinhos. Tá? Daí o centro vai participar. Então, a gente não teve não teve retorno ainda, porque isso começou nessa semana, na semana passada, desculpa. A pós-graduação, o problema está resolvido, o número de pedidos é muito baixo, né? Então, esse já foi praticamente resolvido. Então, aqui para vocês, como vocês são de vários cursos, é importante conhecer, então, um pouco o que está acontecendo em cada curso, né? Então, na arquitetura, são 13 alunos que pediram, né? Bom, são 13, isso aqui da graduação. Na controle e automação, 12, então, é um número que não é muito elevado, né? A gente, lembrando vocês aqui, olha, o número de alunos da controle e automação, 380. Então, 12 é um número baixo. Na arquitetura, são 468 alunos matriculados, 13 estão pedindo. E assim vai, né? Mecânica, 567, 13. Então, aqui na arquitetura, controle e automação, aqui na engenharia civil, são 12, na engenharia civil, desculpa, na engenharia civil são 14, e aí tem um aluno da pós, graduação em engenharia civil, que também está pedindo conexão e equipamento. Aqui nós temos a engenharia elétrica, aqui nós temos a engenharia eletrônica, aqui nós temos na engenharia mecânica. Então, tem alguns dados que a gente está tendo que trabalhar, porque provavelmente teve erro de entendimento na forma, né? Que provavelmente o Charles está pedindo conexão e equipamento, só que ele entendeu que ele não tinha conexão e não tinha equipamento, então acabou sendo, assim como o Vitor também aqui, e o João Gabriel, né? Então, isso a gente está conseguindo, realmente são pessoas que precisam, são estudantes que precisam desses equipamentos. Materiais é um número um pouquinho menor, então tem um aluno do trimestral, 4 do semestral, e no POSMEC são 3 alunos que estão pedindo algum tipo de ajuda, seja para conexão, seja para equipamento ou ambos. Aqui na ambiental, eu disse que era o maior número. Aqui na produção, então civil, elétrica e mecânica. Na pós-graduação da produção, tem uma aluna que está pedindo também. E aqui na engenharia de alimentos, um número baixo, pequeno. Na engenharia química, ainda menor. Ciência da computação, número baixo. E no noturno, é o único sistema noturno, também é um número que é relativamente baixo, né? Estão com 9 pedindo. E ainda na pós do EGC, uma aluna, acho que de doutorado, estava pedindo também. Bom, isso aqui já apresentei para vocês. A gente
a compra é um problema sério, porque não conseguimos dispensa de licitação, por enquanto. Então, qualquer compra demora meses. Então, nós vamos ter que fazer uma solução interna. O pacote de dados, a PRAE está negociando, então a gente acredita que isso aqui nós só vamos passar recursos para a PRAE. Não sei qual é o pacote. Aqui só a título de referência está um pacote de 10 GB por mês, não sei se isso é suficiente. Então, assim que eles conseguirem esse contrato, a gente repassa o recurso para esses alunos que precisam de conexão. A solução de tablet, vocês já tinham levantado que não é uma solução desejável, a gente também acha que não é mesmo. Eventualmente, a gente vai comprar alguns para ter em reserva, por uma emergência, mas principalmente que o tablet pode ser uma ferramenta de ajuda para o docente para fazer algum tipo de desenvolvimento algébrico em paralelo com as aulas. Aqui uma notícia que vocês já devem ter tido, mas é bom relatar, porque eu acho que é uma boa notícia. Apesar da gente estar mais ou menos atrelados ao Moodle, não quer dizer que a gente não possa usar outras plataformas, né? Principalmente para quando precisar fazer gravação de aula, essas coisas. Então, o CETIC já deu um passo à frente, já conseguiu disponibilizar para a UFSC todas essas possibilidades aqui. Ainda não está integrado no login da UFSC, o Classroom, que é uma boa plataforma para aula. O Gmail, tu não consegue, entrando na UFSC, acesso ao teu Gmail diretamente, tem que abrir numa outra janela e os sites aqui. Mas todo o resto, Hangout, Meet, e assim vai, Hangout, Chat e tal. Então, como é que faz isso? Aqui quem forneceu, Mariane, do INE. Então, vocês têm que entrar na plataforma do IDUFSC, ir lá na aba Parcerias, onde tem a Microsoft, essas coisas, vocês procuram por Google, habilitam o acesso. Então, quando vocês fizerem o login idufsc.ufsc.br, vocês já vão ter isso aqui tudo disponibilizado. Então, é uma disponibilização institucional para a UFSC. A gente está tentando outras, né, principalmente em relação aos livros, PDF e tal, mas essa é a notícia que a gente tem por enquanto. Acho que é isso. Deixa eu voltar aqui. Eu vou parar. Então, pessoal, em geral, acho que era isso. Não sei se o Sérgio tinha mais alguma coisa. Bom, em paralelo, antes que eu passar a palavra para o Sérgio, a gente então está fazendo várias compras que foram demandas de professores, que são aquilo que eu falei, microfone, câmera e mesa digitalizadora. Não estamos conseguindo avançar muito, não. A compra é muito complicada. Então, nós estamos fazendo um pedido agora, com a aproximação do prazo para a gente iniciar as atividades não presenciais, a gente está fazendo um pedido de dispensa para que a gente possa comprar mais, né? Não tem sentido a gente imaginar que vai ter 10 mesas de digitalizadora para o CTC. Daria uma por departamento, que é o que a gente conseguiu pegar carona. O que a gente quer é comprar um número bem maior. Alguns departamentos tiveram uma iniciativa bem boa, assim, para fornecimento de equipamentos para os alunos. Estão levantando os equipamentos junto com o professor, junto com os laboratórios, junto com as secretarias. Como as secretarias não estão funcionando, vão emprestar. Alguns departamentos estão fazendo um acerto com o Senai para que alguns alunos do interior do estado possam ter acesso também a máquinas do Senai. Não sei como ainda está avançando isso. Enfim, acho que no geral é esse o trabalho que a gente tem desenvolvido. Assim. Um pouco de dificuldade, mas avançando bem mais do que a gente imaginava no início. Tá? Então, acho que esse
é o lado otimista, assim, para passar para vocês. E abrir a palavra, eu acho que o Sérgio talvez queira falar alguma coisa, a Stephanie, não sei. Mas, enfim, fiquem à vontade. Não, tá bom, professor De Pieri, ótima apresentação, sempre muito organizado, pontuado e relevante, né? As informações mais relevantes estão ali. Eu queria, antes de passar as perguntas que estão no chat e no YouTube, só reforçar o nosso compromisso, né, De Pieri, com todos, né? Porque a gente está realmente no meio de uma tempestade, todos estão passando dificuldade, o aluno e o professor estão com dificuldades parecidas, né? Cada um, claro, na sua forma, mas todos estão com dificuldades. E o que a gente tem procurado fazer, né, professor De Pieri? A gente tem tentado ajudar todos. Então, na parte dos técnicos, a gente tem tentado sugerir que eles levem seus equipamentos, cadeira, computador para casa, para poder trabalhar de forma melhor em casa, né? Os professores, da mesma forma, que quiserem pegar seus equipamentos e quiserem vir na UFSC pontualmente também, sem contato com outras pessoas, a gente está autorizando. E dos alunos também, a gente está recebendo sugestões, demandas e estamos tentando ajudar, inclusive recebendo doações de equipamentos. Essa semana a gente recebeu uma doação que veio de uma aluna, foi entregue lá na portaria do CPC e a gente vai colocar junto para atender os alunos que estão precisando. Então, o que nós temos procurado fazer é uma espécie de um pacto, né? Onde um ajuda o outro, porque nós estamos diante do mesmo problema, né, que é passar por esse período de pandemia e tentar aproveitar o tempo com as aulas, né, porque alguns vão conseguir, e uma grande parte vai conseguir, então a gente não pode impedir que esses que possam não tenham o direito de ter as aulas, né, não tenham o direito de fazer algumas disciplinas. A gente acha que nem todas vão ser possíveis, né, professor de se eles conseguirem fazer algumas, já está ótimo, já vamos ganhar uma grande coisa com isso. E alguns a gente vai conseguir ajudar, por exemplo, né, que falta equipamento, esse a gente vai conseguir ajudar, mas alguns estão com dificuldades mais sérias. Eu estou trabalhando com alunos desde o finalzinho de março, de forma experimental, opcional, optativa, e tem de tudo. Então, a gente sabe, eu compartilho tudo com o professor De Pieri, a gente sabe das dificuldades, e, na medida do possível, a gente ajuda. Tá? Estamos aqui abertos para ajudar. E quem se sentir, por acaso, prejudicado de alguma maneira, pode nos contactar, né, professor De Pieri? A gente, inclusive, colocou o nosso celular, o nosso telefone no celular, o WhatsApp no e-mail, na página do centro, né, da equipe do centro. Então, vocês têm canal aberto com a gente para ajudar, mediar e contornar alguma eventual necessidade. Né? Então, é isso, professor De Pieri. Temos perguntas no chat, né? Podemos abrir a palavra, né? Tá. Eu só vou tentar salvar o calendário aqui, eu já passo a... Mas pode fazer umas perguntas, eu já... Então, a primeira pergunta que chegou é que, pelo que o Arthur viu no IDUFSC, a gravação de aula só estará disponível até setembro no Meet. Então, após setembro, não sabemos como é que vai ficar. Eu não conheço essa informação. Pelo que eu sei, nós temos o convênio com a Google para esse ano todo, no mínimo para esse ano todo. É o pacote inteiro, o G Suite. Então, vai ter essa opção. E essa sala que a gente está usando também é uma sala que foi desenvolvida pela RNP em parceria com as universidades do Brasil. A UFSC tem acesso a essas salas. Hoje, eu não sei quantas estão, mas tinha 280 salas disponíveis simultaneamente. E a ideia, o projeto até 1 de março é ter 700 salas. Todas têm disponibilidade de gravação. Hoje eu não estou gravando aqui, mas poderia. Eu estou transmitindo no YouTube, porque lá já é feita a gravação, aquele vídeo já vai ficar gravado, eu só vou cortar a parte inicial e está feito. Mas eu posso também gravar, fechado, colocar a gravação só para os alunos, no Moodle, né, que é o que os professores querem, os alunos também, né? Então, não haverá problema de gravação, tá? Nós vamos ter essa sessão sim, e é uma questão de professor e os alunos combinarem. Não há problema nisso. Tenho certeza que os alunos pedindo para o professor gravar, todos vão achar um caminho. Não precisa aparecer a imagem de ninguém, né? Pode aparecer só o som, as aulas, enfim, os quadros, as transparências, enfim. É uma questão dos alunos e professores se entenderem num pacto, como eu estou falando, né?
Uhum. Isso, E uma outra... exatamente. A gente está... Uma outra coisa que é importante falar para todos vocês, né? A gente está cheio de ideias, assim, para tentar minimizar um pouco o problema, mas nossas ideias também vão escasseando, porque é muita coisa para resolver. Então, vocês têm que entender que vocês são agentes ativos desse processo, né? Então, foi bom o Sérgio ter já disponibilizado o nosso telefone. Qualquer ideia, a gente está analisando tudo, ou seja, o dia todo, às vezes no início da noite, fim de semana, a gente tem recebido proposta, a gente discute com os chefes, com os coordenadores, e a gente tem tocado. Toda proposta é bem-vinda, então, quase todo dia a gente assiste alguma troca de experiência. Ontem foi com a PUC do Rio, né? Foi muito boa, inclusive, deram várias dicas para a gente de como fazer, de como não fazer, de como evitar coisas que podem causar constrangimento para os dois lados. Então, a gente está aberto. E é uma situação bastante complexa mesmo. A gente não tem vergonha de admitir isso, porque como a gente diz em matemática, né, identificar o problema é metade do caminho para resolver, né? Então, é isso que a gente está querendo fazer, né? Mas eu vou tentar responder aqui meio no geral, mas a gente pode responder uma por uma depois, tá? Então, tudo continua mais ou menos seguindo um calendário normal. Então, pode parecer estranho, no meio dessa confusão, está chamando alunos que passaram no vestibular. Para a gente que está tendo que gerenciar isso, pode parecer estranho, mas para o aluno que está esperando ser chamado, é tudo que ele precisa, né? Ser chamado para começar a participar. Mesmo que ele se matricule em uma única disciplina, é importante que ele esteja. Outra coisa, remanejamento, preenchimento de vagas, tudo isso vai ter edital, vai ser tratado durante o período, e acho que é lá por outubro, se não me engano. Então, tudo continua, tá? Em relação a 2020.2, eu não tenho muito como antecipar para vocês, porque a gente estava discutindo isso, está um pouco ali no calendário, eu não sei se já foi aprovado na Câmara, acho que já foi, alguém colocou ali, mas, teoricamente, nós iniciamos um recesso no dia 19 de dezembro, e por algum tempo, e depois a gente volta. Por que depois a gente não está muito bem definido isso? Porque pode ser que, havendo vacina, a gente até volte no presencial. Se voltar no presencial, vocês sabem qual é o problema de Floripa. É temporário, né? Ou seja, ele não quer que vocês paguem 3 vezes o preço de uma pousada porque estão competindo com turismo. Então, aí o início do semestre 2020.2 vai ser um pouco mais adiante. Se nós ainda estivermos no não presencial, é provável que seja no início de janeiro. Tá? Mas isso ainda está para ser definido. Tá? Sérgio, se tu tiveres aí mais alguma pergunta para ir levantando. Eu acho que a gente podia seguir o chatzinho, se tu quiser responder ali, a gente pode... Pode ser. A primeira pergunta que chegou no YouTube foi se irão ter chamadas de calouros e remanejados. Tu já tinha falado, né? Sim, Isso. vai ter, início de setembro, né? Aham. Isso. Não sei se tu quer seguir ou quer que eu siga ali. A Jéssica a Jéssica está perguntando se é possível cancelar a disciplina durante o semestre ou apenas durante o período de ajuste. Jéssica, existe a menção P. A menção P, ela foi criada exatamente para fazer referência a esse período de pandemia, né? Não é pendente, mas poderia ser também, né? Mas é pandemia. Então, a qualquer momento, o aluno pode pedir a menção P e ele faz depois a disciplina, tá? Então, não tá limitado ao período de ajuste de matrícula só, não. Pode ser pedido depois. O cancelamento é que eu não sei, tá? O cancelamento, em princípio, tem um período, mas tem sempre esse recurso da menção P.
As datas, o Alexandre, né? Alexandre, as datas eu posso te passar as transparências para você ver as datas, e aí a Jéssica aqui já colocou no YouTube já foi aprovado, né, Jéssica? É isso? Porque teve reunião da Câmara, mas eu não me lembro se foi aprovado, acho que teve ontem. Então, se já foi aprovado, o calendário excepcional já está disponível aqui no Notícias UFS. Tá? A versão que eu tinha ainda era a que estava com o relator. E a gente também faz um resumo dessa reunião de hoje, pode colocar os links lá, tanto da tua apresentação, né, quanto esse calendário. Eu posso fazer o seguinte, então, vocês tomem com uma certa reserva a apresentação que eu fiz, porque eu fiz baseado na minuta de calendário. Eu vou baixar o calendário que foi aprovado, vou ligar para o Calil lá de Joinville para ele me confirmar mesmo que foi aprovado isso, e aí eu atualizo aqueles dados com os dados novos do que foi aprovado. E aí vocês vão ter a versão correta. Nós fazemos isso aqui. A gente recebeu ontem acho que foi o professor Christian Colliver, na lista do conselho, o que foi aprovado, e mandou um anexo. Se você quiser dar uma olhada depois, eu acho que está na lista do conselho ontem de meio-dia, se não me engano. Então tá bom. Tá, eu faço isso. Tá. Bom, Pietro, então 2020.2 a gente ainda não sabe direito como vai ser, nem como vão ser as chamadas dos nossos calouros para esse período, né? Então está um pouco na dependência do que foi aprovado no calendário, se já está prevista essa chamada, né? Outra coisa que eu não falei, os TCCs, as colações de grau, ainda de forma virtual, elas vão estar ocorrendo durante o semestre. Então, a gente tem feito, o Sérgio é que tem feito mais, né? Que a gente está dividindo um pouco as tarefas, mas toda semana tem, né, Sérgio? Sim. Tá? Então no mês de outubro vai ter uma organização para as colações que vão ocorrer, se possível, já na forma presencial, se não, vai continuar sendo na forma não presencial. E as defesas de TCCs, elas, em princípio, serão pela forma virtual, né? Assim, virtual síncrona. Se começar a ter muito problema, nós vamos ter que achar uma outra solução. Então, por exemplo, na PUC do Rio, eles estavam com muitas defesas, estava dando problema, eles adotaram a gravação de um vídeo que o aluno do TCC fazia, né, Sérgio? Gravava, mandava para a banca assistia, e aí marcava o presencial somente para as questões. Então, isso tem um lado ruim, porque acho que a apresentação ela dá um certo estresse, todos nós ficamos estressados quando temos que fazer alguma apresentação, mas na vida real é assim, né? Mas, por outro lado, a gravação do vídeo torna um trabalho mais profissional, né? Tu pode gravar N vezes até estar impecável e mandar para a banca. Então, veja, são soluções que a gente está considerando para tratar esse problema. Oi. Desculpa, eu não sei se tem uma lista de inscritos, é o Wellington. Se alguém quiser também usar a palavra, a gente só pede que... Ele ficou de passar as perguntas do chat primeiro, né? Mas o professor Wellington está na fila, então, né? Pode ser? Pode ser. É porque tem umas perguntas aqui interessantes também, né? Então, vamos fazer o seguinte, Wellington, tu aguarda um segundinho até a gente esgotar aqui, daí a gente já abre. O que mais? Tem alguma regulação? Prova online. Então, essa é a discussão do momento. A gente está trabalhando para que tenha o mínimo de avaliação online, que a avaliação seja um processo em que o professor vai usar um pouco de criatividade para que a gente possa fazer essas avaliações. E se houver avaliações
quando houver avaliações online, para que um problema de conexão seja suficiente para que a gente refaça a avaliação. Então, a gente não quer prejudicar ninguém, não quer que o professor se sinta pressionado a mudar completamente a avaliação dele, mas a situação é excepcional. Então, nós vamos tratar de forma excepcional, e de forma excepcional significa que não precisamos ter grandes recursos, digamos assim, recursos administrativos para refazer algo que não deu certo. Então, a gente vai tratar isso como deve ser tratado. Então, a gente gostaria que isso seja uma parte do problema, mas que não seja o foco principal. E as reuniões que a gente fez, né, não sei se o Sérgio e a Stephanie têm tido a mesma impressão, mas eu achei que a gente já evoluiu bastante nesse sentido, né? Há uma boa vontade geral de acertar uma forma que seja boa, seja aceitável, digamos assim, seja razoável tanto para os alunos quanto para os professores, né? Vai ter que haver um acerto com as turmas, né? Diretamente entre o professor e as turmas, né? Nesse sentido que ele está vendo. O Jânio está fazendo uma pergunta aqui que nós já tratamos com alguns coordenadores, mas vamos tratar de uma forma mais institucional. Nós vamos fazer de tudo para que um aluno que esteja para formar possa quebrar pré-requisito dentro de... Claro, a análise é da coordenação, o CPC não se mete nessas coisas, mas a gente pode dar uma instrução para que o pessoal faça isso com mais boa vontade, porque a situação ela é complexa mesmo, tá? Então, a gente acha, a primeira coisa, se puder dar um conselho para vocês, eu acho que vocês devem considerar a possibilidade de não fazer todas as disciplinas que tinham previsto fazer no semestre, para não ter uma decepção, talvez, no final, de não conseguir acompanhar. A atividade online ela é muito cansativa, né? Então, a gente tem pedido para os professores para que, no planejamento, nos planos de ensino, eles planejem a disciplina nos horários, no horário ele esteja disponível, mas que não use 2 horas para dar 2 horas de aula online. Que faça uma aula um pouquinho mais reduzida e que fique à disposição para tirar dúvidas, para fazer uma conversa com os alunos e assim por diante. Então, algumas coisas vão mudar. E o pré-requisito está entre elas, né? Acho que não tem como a gente não quebrar alguns pré-requisitos nessa etapa, porque vão ter disciplinas que a gente não pode oferecer. Então, imagine que você tenha como pré-requisito uma disciplina experimental, que tem uma parte experimental. Se você estiver fazendo a parte que é a parte teórica, que te dá condições de fazer a disciplina que vem na sequência, a coordenação do curso deve abrir essa possibilidade para que você faça paralelo, né? E fique só a parte experimental para fazer depois, quando for permitido, né? Então, acho que isso a gente está discutindo e a gente vai encaminhar para que a solução seja essa, para não ter atraso, né? Professor Lepere, tem uma pergunta anterior sobre o pré-cálculo. Eu tenho acompanhado a página do pré-cálculo, não saiu ainda a definição da prova de pré-cálculo. Né? Sabe? Pois é, a pré-cálculo vai ser o nosso desafio. Apesar que já houve, né? Mas para essa turma agora, que vai entrar agora, não, né? Não. Para essa turma que vai entrar agora, não. Ou seja, então essa vai ser o desafio, já fazer uma prova de pré-cálculo. Isso. Isso a gente ainda não tem. A gente está conversando com os nossos coordenadores, mas é claro que o CPC é um grande receptador de disciplinas, né? Então, com a física, com a matemática, a gente começou agora as conversas, com o EGR também, mas isso está aí na lista. A gente vai discutir e já traz uma informação para vocês. Mas vai ter, alguma proficiência vai ter, né?
Sobre as disciplinas da elétrica, né? Alguém está perguntando se vai ser síncrono ou assíncrono, né? Que os planos de ensino elas estão em definição. Eles devem ser aprovados essa semana ou início da semana que vem. A impressão, tá, se mudar, claro, os professores e os coordenadores, eles têm uma visão mais próxima do curso que a direção. Mas a impressão que nós temos é que vão ter que ser uma média de atividades síncronas e assíncronas. Acho que vai ser a forma otimizada de ministrar as disciplinas. Não sei se pulei alguma, Sérgio. Onde nós estamos agora? Sobre as gravações das aulas, a Helena Kuntz, mas acho que ele já respondeu, né? Se seria algo combinado. Na verdade, pela resolução, não é obrigatória, né, professor Lettieri? Não é obrigatória. As turmas combinem, né? Então, esse é um dos motivos que alguns professores pediram para usar outras plataformas, porque tem plataforma que é mais simples, tem plataforma que é mais difícil. Existe um problema, talvez, do direito de imagem, né? Mas isso dá para ser resolvido, basta que o aluno que não queira aparecer na gravação, ele assuma que não vai abrir a câmera dele e ponto final, pode ter a voz, tal. A maior parte não faz objeção nenhuma, né? Então, eu vou te dizer, 95% não vai ter nenhum tipo de objeção. Mas é um direito e o direito tem que sempre estar preservado. Então, a gente vai fazer esses encaminhamentos. A gente está estudando bastante esse problema de direito de imagem, a gente está estudando o problema de copyright, né, que é um problema sério. Tem vários professores que não têm material disponível na biblioteca, que vão ter que disponibilizar algum material, até quanto de material ele pode disponibilizar sem que infrinja as regras de copyright. Tem várias editoras que têm contactado a UFSC, porque quer participar desse esforço. Então, a gente tem várias perspectivas, boas perspectivas, mas estamos tendo que tocar todas as frentes, né? Ou seja, é uma quantidade enorme. Sobre o número mínimo de disciplinas para os calouros, também está flexível, não é obrigatório. Não tem. Pode ser até zero, tá? Pode ser até zero. Tem aquela disciplina que acho que é grade 001. Isso. Você pode estar matriculado, você é um aluno normal, sobre todos os aspectos da universidade, não conta no tempo de integralização, não conta no tempo de trancamento, não conta nada, ou seja, está preservado. Então, o número mínimo, na verdade, é zero para essa disciplina. Né? Essa disciplina não tem presença, não tem nota, não tem nada, não tem aula, não tem nada. Sobre as reinscrições, isso. Isso. Oi? Os calouros 2020.1, você já falou também, eles vão ser chamados agora em setembro. Tá, vão ser chamados. O prazo eu tinha colocado ali, não lembro de cabeça, é no dia 19. 17 é a matrícula dos calouros, tá? 17 até 17 de setembro. Quer dizer, pode se matricular antes, vão sendo chamados e vão se matriculando. 17 de setembro é a última matrícula. Sobre a disciplina com sobreposição de horário, também está aberto? Essa vai precisar de muita criatividade, mas é o seguinte, há disciplinas que isso vai ser um acerto entre dois professores que vão ministrar disciplinas no mesmo horário. Há disciplinas em que o professor, numa aula de 2 horas aula, ele vai dizer o seguinte, eu vou utilizar 1 hora aula só. E o outro professor pode utilizar essa 2ª hora aula. Então, isso vai ser mais simples fazer dentro do curso, né, dentro do mesmo departamento, e vai ser usado dessa forma. Então, ou, por exemplo, o professor fala, eu prefiro fazer uma aula numa semana, pular uma semana, fazer a aula de novo,
E nessa semana que eu estou pulando, num outro horário, eu vou fazer uma aula de exercício, vou dividir durante a semana três meia aula ou 4 meia aula de exercício, um outro horário. Então, o outro professor usaria na semana par, por exemplo, esse horário para administrar a disciplina que é a superposição. Então, vai ser um acerto entre as duas turmas, digamos, os alunos e os professores das turmas. Uhum. Isso. Bom, as avaliações, a Helena está levantando aqui, a avaliação vai envolver seminário, vai envolver apresentação de trabalho, trabalho em grupo, exercícios, o professor dá um tempo para o aluno fazer exercício, ele posta o exercício em seguida, e em alguns casos vai depender do plano de ensino, alguns professores podem colocar alguma avaliação que seja síncrona, outros podem colocar só avaliação não síncrona. A impressão que a gente tem é que vai ser uma mescla dessas coisas, mas uma mescla que tenha tomado cuidado com o problema da conexão. A conexão é um problema, muitas vezes a gente não consegue manter a conexão, então a gente não quer fazer, por exemplo, o que o Instituto Militar de Engenharia do Rio está fazendo, né? Que foi um relato que nós tivemos ontem. Então, o aluno tem que fazer uma prova, assim como eu estou aqui, aí a câmera, ao invés de estar me fixando no meu rosto, ela está aqui do lado, fixando, ele resolvendo a prova. E ele não tem direito nem de ir no banheiro, nada no período de prova. Né? Então, vocês vejam que tem de tudo. Né? Então, a gente não quer esse tipo de coisa. Não é isso que nós estamos tratando numa situação excepcional. Né? Então, mas ainda está em aberto essa questão, tá? A gente acho que já avançamos bastante, mas não temos uma solução ainda. O professor Wellington vai ter que sair. Wellington, faça. Sair, né? Deixa o professor Wellington fazer a pergunta dele, a consideração. O Edson e Sérgio, boa tarde, obrigado. Eu estava mesmo precisando sair já, porque tem um outro compromisso, a gente vai de reuniões em reuniões, e eu queria, primeiramente, dar os parabéns a vocês pelas iniciativas aí de fazerem essas reuniões com todos, né? Mas a minha sugestão é que vocês organizassem uma reunião nova com os chefes do departamento, para que a gente pudesse tratar das coisas que são mais do dia a dia, administrativas. Nós tivemos uma reunião bastante importante no começo da semana com todo o colegiado e os colegas levantaram muitas dúvidas, né? Mas são questões mais administrativas mesmo, né? Em relação a aquisições, e eu fiquei muito preocupado com a informação que o professor Edson deu agora, em que nada avançou na universidade com relação a isso. E também PAD, as questões de acesso e as questões de limpeza. Então, assim, eu não queria atrapalhar o fórum aqui, que é mais abrangente do que só as questões administrativas, mas a minha sugestão é que nós fizéssemos, então, uma reunião o quanto antes possível, né, Edson e Sérgio? Sim. Com todos, porque nós temos urgência na implementação de tudo que devemos fazer em função do calendário bem apertado que foi definido. E para implementarmos isso, a gente gostaria de trocar experiências com o chefe do departamento e ter algumas soluções já vindas da administração central. Eu acho que colocar para todos nós o que fazer, mas não dar caminhos para facilitar o como fazer, eu acho que isso não é cabível para a administração central, e eu gostaria de entender como que a organização central está se mobilizando para facilitar a implementação de tudo que foi acordado, né, e assumido pelo Conselho Universitário. Então, é nesse sentido, Edson e Sérgio, que eu queria propor e essa reunião, né, e desejo a todos, então, uma ótima continuidade da reunião. Peço desculpas porque eu tenho de sair agora. Sem problema. Wellington, a gente precisa fazer uma reunião do Conselho da Unidade, porque tem um problema que tá no gargalo agora, que é
as eleições para diretores de centro de toda a universidade, mas em seguida, na terça, eu acho que tem conselho universitário, a gente poderia marcar talvez para quarta já uma reunião com os chefes. Acho que seria bom, bem pertinente. A gente vai deixar pré-agendado para quarta-feira que vem. Tá. Ok, muito obrigado, então. Um abraço a todos. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tá. Bom, deixa eu ver aqui onde que nós estamos agora. Bom, o Gabriel, acho que o Gabriel, né? O Gabriel, as disciplinas estão começando de novo, tá? Ou seja, é como se o semestre tivesse começado, parou e foi tão pouco tempo que estão começando de novo. Tem algumas disciplinas que os professores fizeram algumas atividades com os alunos, tal, e continuaram algumas atividades, são poucas, né? Então, nesse caso, se houver alguma defasagem grande e tiver novos alunos entrando na disciplina, ou se tiver alunos que não acompanharam, haverá uma segunda turma que começa do zero. Então, para não ter nenhum tipo de perda para os alunos, tá? Mas as atividades, apesar de terem tido 12 dias de aula, a gente entende que esses 12 dias, agora, depois dessa paralisação, elas estão praticamente, esses 12 dias foram perdidos e a gente recomeça, né? É isso, né, Sérgio? É isso. Eventualmente vão ter outras turmas da disciplina. A gente está pedindo para que abra mais turmas das disciplinas, até para o professor ter um certo controle. Mas, em princípio, está começando do zero, né? Ou seja, é isso que está acontecendo mesmo. O que o CTC delibera, na verdade, a gente delibera para uso interno, né? A gente não tem como impor isso para curso de, por exemplo, matemática, física, sei lá, administração, alguns cursos de economia que são dados pelo pessoal daqui, né? Mas a gente tem uma relação muito boa com eles, assim. Então, o pessoal é muito parceiro da gente, o pessoal do EGR, por exemplo, que é a parte de desenho, daquelas disciplinas que eles dão para os nossos alunos, a gente tem mantido conversa com eles e eles são muito receptivos. Então, na verdade, são até mais que receptivos. Assim, eles ficam pedindo para a gente dar algumas orientações, porque eles querem seguir aquilo que o CTC tem feito. É que nem a história da portaria. A portaria, o CFM pediu para a gente, o CCS e tal, porque eles queriam, de alguma forma, viabilizar a atividade, mas que fosse uma atividade oficial, no sentido de não ser algo que o professor está fazendo indevidamente, ou seja, ter o aval da direção para que faça um teste para descobrir quais as reais dificuldades, né? Então, a gente tem muita essa parceria, então acredito que a gente pode sugerir coisas para eles, eles vão atender. E, de novo, vocês podem nos sugerir aquilo que vocês acham que a gente tem que discutir com eles também. Bom, a Coperv, deixa eu ver se eu entendi aqui. O que é esse MSP? Deve ser alguma secretaria da prefeitura, provavelmente a pessoa está falando. Eu também respondo lá no YouTube como centro tecnológico, né? Então. Mas deve ser alguém que está trabalhando no momento. Pela nota do Enem para o vestibular de inverno, tendo em vista que esse vestibular do meio do ano tem todas as áreas dedicadas ao vestibular próprio. O problema todo é que a universidade tem poucos recursos, né, financeiros. E o vestibular é um exemplo de que ele se paga, né? Ou seja, a inscrição do vestibular, mesmo com a isenção dos alunos carentes, o vestibular se paga, mas ele não resiste a um mandato judicial que proíba a sua execução. Então, foi um risco muito grande, acho que foi baseado nisso que
que a Zeca, que é presidente da Cooperv, tomou, junto com a reitoria, essa decisão. Porque, imagina, fazer um vestibular significa presencial, ou achar uma forma de fazer não presencial. Também não era muito simples naquele momento. Então, acharam melhor usar as notas do Enem para fazer ingresso no meio do ano. É uma coisa excepcional, que a gente não faz, né? A gente sempre prefere reservar uma parte para Enem, uma parte para o vestibular próprio, mas naquele momento, dado a situação de pandemia e o risco dela ser suspensa, seria mesmo, né? Hoje a gente tem certeza, porque em março, abril, a gente achava que a pandemia era algo simples, que ia passar logo, depois a gente viu que não era. Né? E aí foi necessário usar o Enem. O Enem do final do ano, agora, já está um pouco mais problemático, porque a gente tem dificuldade de saber se o Enem vai conseguir ser realizado. Então, agora sim, nós estamos numa dúvida cruel. Por isso que eu acho que vai haver vestibular, mas eu não sei se vai ser em dezembro, não. Acho que vai ser para o ano que vem. O IAA, agora eu não me lembro, a Thaís está perguntando, eu não me lembro se o IAA conta nesse semestre. Tem impressão que não, mas vou ter que me informar, não me lembro realmente. Tem impressão que não conta. Se a gente levar em conta a experiência da PUC, disse que a aprovação foram com notas melhores no semestre da pandemia. Né? Então, talvez até não seja uma má ideia contar o IAA, mas eu acho que na versão que foi aprovada a resolução não contava. Eu vou levantar esse dado. Tem uma pergunta sobre vagas no CTC. Eu sugiro aguardar esse remanejamento de matrícula, né? E depois a gente vai ter esses números. E talvez uma pergunta pontual para a coordenação do curso, né? Que a Giovana está perguntando ali. Pode mandar um e-mail para a coordenadoria do curso que você está interessada, mas agora eles não vão ter esse número ainda. Ainda não, Perfeito. O João Vitor está perguntando se vão poder puxar a disciplina os alunos que entraram agora, desde que não tenha... Quer dizer, aí tem o problema do pré-requisito, mas aí o pré-requisito joga a favor do aluno, tá? Porque, às vezes, no caso de um calouro, às vezes ele não tem a avaliação da dificuldade que ele tem, por exemplo, fazer uma disciplina, mesmo quebrando o pré-requisito, às vezes é que nem fazer, sei lá, Física 2 sem ter feito Física 1, né? Provavelmente vai ter muita dificuldade. Mas, em princípio, se for disciplina que vai ser ofertada e que não tenha problema de pré-requisito, que seja o pré-requisito que vá ser prejudicial ao aluno, se for quebrado, não vai ter problema. As disciplinas poderão ser feitas. Pode puxar a disciplina, sim, não tem problema. Isso. O que a Thais está dizendo, Thais, em princípio, é um acerto entre alguns professores de trocar o mesmo horário. Como a questão da presença não é uma questão que vai ser tão exigida, em princípio, tu até poderia fazer duas disciplinas, ou seja, ir assistindo uma, assistindo outra. Mas eu prefiro, nesse momento, não abrir essa possibilidade, porque eu não sei como que os professores vão estar organizando o plano de ensino. Daí seria invadir o plano de ensino do professor e da orientação da coordenação do curso. Tá? Então, a visão que nós tivemos, o Sérgio e eu, foi de que era possível ter duas disciplinas desde que os professores se acertassem no horário. Mas pode ter outras soluções que a gente não previu. Tá? Tá, o Henrique estava
Tá mais rápido que nós, hein, Henrique? É. Já viu lá, os resultados das avaliações nos semestres excepcionais não deverá ser considerado para fins de apuração do índice de aproveitamento escolar. Então, está respondido lá a questão do IAA, não conta. Perfeito, obrigado, Henrique. Sobre as colações também, né? A Fernanda, é só acertar com a coordenação do curso, porque tem uma papelada para fazer, né? Tem uns documentos para fazer. Feito isso, a gente faz a colação em gabinete, sem problema, em gabinete virtual, né? Então, a coordenação tem mandado para a gente, a Ariana tem feito toda a papelada para fazer essa colação. Então, a gente não vai atrasar nada em relação a isso. Bom, pessoal, acho que se alguém quiser fazer uso da palavra, fica à vontade. A gente só pede para ser breve, assim, para mais gente poder falar, mas fique à vontade. Temos ainda um tempinho. O Rodrigo, até onde a gente sabe, o documento de colação de grau serve para o CREA, sim. Né? Só se eles mudaram alguma coisa. Eles estavam com um problema de reconhecer nossa assinatura digital, mas isso parece que já foi resolvido. Tinha que ser uma ata para cada aluno, uma ata assinada para cada aluno, a gente já fez isso. Então, não tem problema. Agora, o diploma está demorando um pouquinho para sair. A gente vai ver isso com o DAI, ver se eles conseguem acelerar, porque não teria nenhum problema de fazer a emissão de diploma. Só a entrega, que é um pouquinho mais complicada, mas dá para fazer. Tá? O Rodrigo já fez uma solicitação para a coordenadoria e mandou cópia para nós, professor do PR. O problema está sendo para ele validar no Paraguai o diploma dele. Entendi. Diploma, e a UFSC não está emitindo diploma nesse momento, né? Tá. Mas o CREA no Brasil ele consegue. O CREA no Brasil, tá. Não sei se está falando do CREA ou do equivalente do CREA no Paraguai, né? Se o Rodrigo quiser abrir o microfone para falar, é melhor. Pode falar. Né? Podia explicar, Rodrigo? Mas, de qualquer forma, eu vejo isso com a Prograde, que tem o controle lá do DAI, para a gente ver o que está acontecendo. Isso. O problema é a emissão do diploma que está atrasado. Tá. E é um problema para os estrangeiros, né? Que tem que fazer claro. Validação lá no seu país. Claro. Tá. Eu já anotei aqui, vou ver com o pessoal do DAI. Oi. Oi, Rodrigo. Pode falar. Oi, tudo bem? Boa tarde para os senhores. Desculpa incomodar com a minha dúvida, mas é que tem uma situação agora, né, que eu não consigo pegar o CREA, porque o visto, preciso visto permanente, e então a Polícia Federal não tá trabalhando. Então, a solução seria eu conseguir pegar o diploma. Agora, o DAI, eu tinha uma resposta que o DAI, ele não estão gerando o diploma porque não estão tendo atividades presenciais na faculdade. Então, minha dúvida seria, isso aí, quando eles voltariam a trabalhar, quando começaria o processo para o diploma ser gerado, né? Porque até o diploma chegar aqui no meu país e ser convalidado pela embaixada e tal, ele demora, eu sei que demora, mas, por enquanto, a faculdade não gerar o diploma, todo aquele longo processo até chegar aqui não vai ser feito, entendeu? Tá. Então, essa é a minha preocupação. Tá bom. Eu vou ver com o DAI como que dá para resolver esses casos, né? Porque, não, realmente. A gente já podia estar com o diploma autenticado, como chamar? O diploma digital, não, se exatamente, se o DAI já fizesse esse diploma, ali todo o processo, já o Ministério da Educação já faria o processo dele, a embaixada já faria, claro, daí já seria a cadeia até eu receber aqui, né, sem problema nenhum, claro. Mas o problema é que a própria UFSC não tá fazendo a parte dele. A gente foi pioneiro no diploma digital para o MEC e ainda não implementamos na UFSC, né? Tá, eu vou ver com o DAI.
Muito obrigado pela atenção, tá? Tá bom. Vai me ajudar muito com isso. Um abraço. Tá. Um abraço. O horário das aulas, Pablo, em princípio, devem ser mantidos, mas não necessariamente, porque pode ter um rearranjo ali, mas, em princípio, vão ser mantidos, tá? Alguns casos, talvez, porque é muito difícil refazer a grade de horário, esse é um trabalho combinatório que não é simples, né? Então, em geral, ele vai ser mantido, exceto nos casos que vai ter introdução de alguma disciplina, ou vai ter algum buraco por alguma disciplina que não será oferecida, mas, em princípio, vai ser mantido. Tá? A Helena está questionando, está nos perguntando, né, sobre se a gente não tem como assegurar que as avaliações sejam assíncronas no CPC. Isso aí a gente sugere que as turmas combinem com o professor, né, porque a legislação prevê síncrona, né, professor DPL? Mas a gente tem insistido porque, claro, a gente vai ter uma avaliação contínua do processo, mas a gente está antecipando que o problema vai existir. Então, a gente tem insistido para que no plano de ensino o professor coloque prioritariamente a avaliação assíncrona. Ele deixa uma abertura para avaliação síncrona, no caso que seja necessário, né? Vocês sabem que às vezes é necessário mesmo, mas a gente tem dado essa instrução, viu, Helena? Mas a gente vai reforçar isso, então, na reunião com os chefes, antes do fechamento do plano de ensino, e vamos tentar resolver da melhor maneira possível. Processo de transferência interna também vai ter, né? Então, tem um período lá, vai ter o edital, tudo normal, tá? Créditos mínimos não tem, né? Créditos mínimos não tem. Então, Isso Xavier perguntou. Isso. Perfeito. Então, acho que esgotando, se alguém quer fazer alguma observação, quiser fazer alguma sugestão, sempre é bem-vindo, tá? A gente tem dito, né, que hoje os alunos têm que ser parceiros, né, dos professores, porque os alunos sabem mais do que os professores nesse meio digital, né? Já são nativos digitais, e nós não, né? Estamos aprendendo. Então, qualquer sugestão de vocês é muito bem-vinda. E procure ajudar o seu professor nas disciplinas, porque a gente vai precisar de ajuda. Eu tenho feito experimentos, os alunos me dão feedbacks, retorno, e tem sido muito saudável para todos, porque um ajuda o outro e vamos melhorando. Vamos lá. Eu não sei, mas alguma pergunta? Mais alguma? A Stephanie passou as perguntas do YouTube todas para cá. Tá. Bom, agradecer a Stephanie mais uma vez, que está aqui sempre colaborando, né, Stephanie? A gente está com uma equipe muito legal, assim, temos trabalhado muito, muito próximo nessa tarefa, né? Então... A Stephanie estava lembrando que a Ariana é a pessoa fundamental aí nas colações de grau, né? É verdade, eu acho que eu nem coloquei ela na lista aqui, coitada, ela faz todas as colações. Exatamente. Nós já chegamos a fazer 33 colações ao mesmo tempo, né? Sim. Então, ela 33 pessoas, né? 33 alunos, né? E foi muito bacana, né? A formatura online foi muito bacana, porque os alunos estavam próximos dos pais, né? Da família, então foi muito legal. O Alexandre, a gente, de novo, a gente tenta não interferir na coordenação de curso, porque quem entende melhor da dificuldade das disciplinas é o coordenador. Então, a gente insiste muito, faz contato com o coordenador, ele vai estar disponível, converse com ele,
que ele vai dizer quais as disciplinas que tu deve fazer, qual o número, fazer um número, aquilo que eu falei, não tente fazer o número máximo possível de disciplina, porque é exaustivo, faça um número menor, sabendo que depois as disciplinas vão ser oferecidas de tal forma que vocês possam retomar o ritmo normal que seria se não tivesse tido a pandemia. Mas o coordenador, os professores do curso são as pessoas indicadas para fazer essa orientação, né? Então, isso uma outra coisa, não tinha ainda conversado com o Sérgio, não tinha falado com os coordenadores, mas a gente vai pedir para que cada curso tenha uns 2 ou 3 professores que tenham uma relação mais próxima com os alunos, assim, que tem mais empatia, né? E para que possa orientar os alunos nesse momento de matrícula, de cancelamento, para que faça da melhor maneira possível, né? Porque o professor da área, ele entende melhor, então ele vai fazer o aconselhamento, a tutoria muito melhor que a gente, né? A gente vai dar palpite, mas vai ser mais palpite do que orientação. Acho que podemos fazer isso, né, Sérgio? Acho que sim, excelente. todo curso tem os professores que já foram coordenadores, então os ex-coordenadores são fortes candidatos para ajudar o coordenador a fazer essa espécie de orientação pedagógica, né? Uhum. Perfeito. O FI, Helena, a gente vai pedir para o professor, dentro do possível, dar atividades fazer atividades com os alunos para que essa questão de frequência seja superada. É difícil cobrar frequência no sistema remoto, né? Então, eu acho que o professor dá para ter uma boa noção numa turma que não seja muito grande, se o aluno está participando, se está ali, se está... Mas a frequência, toda a aula, imaginar que o aluno está frequentando. Mas se tiver professor que exija isso, está nas atribuições do professor exigir frequência, a gente vai instruir as coordenadorias que problema de conexão é justificativa para que não haja falta naquele dia, né? Ou seja, é uma situação excepcional, tá? Então, vamos tentar resolver isso no bom senso. A gente acredita que vai dar certo. Uhum. A Caroline, não sei te responder isso, eu vou dar um chute, tá? A nota vai para o histórico, mas não entra no cálculo do índice. Acho que é assim, tá? Ou seja, imagina que o índice seja a média das disciplinas dos 10 semestres, né? Então, você vai ter o semestre 2020.1, você vai ter as notas lá, mas essas notas ficam de fora, então tu vai fazer a média de 9 semestres, tá? Ao final do teu curso. Então, se você estiver no segundo semestre, a média tua é a média do primeiro semestre, e não conta esse. Acho que é isso, tá? Mas ainda não sei, porque não teve uma instrução normativa da Prograde para isso. Mas estou imaginando que vai ser algo desse tipo. Bem, bom, que a gente também pode fazer pergunta, né? Então, não sei, qual é a percepção de vocês? Estão querendo voltar? Estão ansiosos para voltar? O que acham? A gente tem ouvido vários alunos assim que estavam muito angustiados, querendo alguma atividade e tal, até família cobrando, né? Então, a gente não sabe como está a perspectiva, o sentimento de vocês para essa volta, né? Seria bom que alguém falasse alguma coisa e nos desse algum retorno também.
Eu queria perguntar para os presentes o que eles preferiam em relação às aulas, né? Porque eu já perguntei para meus alunos, por exemplo, se eles preferem mais as aulas síncronas, porque tem aquele horário fechado, eles se programam para aquele horário, ou se eles preferem ter uma aula assíncrona, aberta, só com atividades, né? Que o professor posta. Eu penso que seja um meio termo, o caminho que a gente aprovou no Conselho Universitário, né? Mas eu gostaria de saber deles se preferiam mais o síncrono ou mais o assíncrono, quer dizer, eles fazerem quando quiserem, quando puderem, né? Eu não sei, agora eu vou colocar aqui, tá? Mas abre a palavra, né, professor Leteri, quem quiser falar, pode falar. Se quiser falar, fica à vontade. É uma conversa, não tem nenhuma formalidade. Então. Várias pessoas estão digitando. Ninguém vai aparecer hoje, nem eu. Tá. Fala síncrono. Pode ser. Pula. O professor Peters fez uma votação, muito bom. Vocês podem votar, então. Tem que abrir a apresentaçãozinha com a convocação, a convite da reunião, daí aparece a enquetezinha, né? Uhum. Oi, Henrique, pode falar. Fique à vontade. Boa tarde. Então, acredito que nesse momento o mais importante seria uma flexibilização, né? Seria combinar os dois. Até porque essa questão da pandemia está sendo bem complicada, tanto para professores como também para alunos, né? Inclusive por parte dos professores, eles estão trabalhando muito mais agora na pandemia, eles não têm só graduação, alguns têm após, alguns têm laboratórios, pesquisas, e tem reuniões também de departamento que estão acontecendo constantemente, e também por parte dos alunos, né? Muitos têm estágio, muitos têm outras iniciativas, muitas pessoas estão passando por muitas horas na frente de uma tela de computador, né? Ou seja, é algo que tem que ser flexível, não dá para ser 100% síncrono, que acaba sendo inviável. Tem até várias pesquisas que nessa pandemia tem tido muitos relatos de pessoas sofrendo com burnout, ainda mais que a questão do home office tem crescido muito, né? Ou seja, é algo que tem que tomar muito cuidado, pois a gente não sabe como está a saúde mental de todos os envolvidos, né? Ou seja, acredito que a melhor questão seja flexibilizar e misturar, certo? Tipo, para todos os departamentos, sabe? Um mínimo síncrono, um mínimo e uma porção assíncrona, sabe? De modo que fique flexível e fique melhor por todas as partes, sabe? Isso. O que deu a enquete aí? Deu mais o assíncrono, mas eu vou colocar essa pergunta essa sugestão do Henrique também aqui. No YouTube a gente tem também quase um empate, um pouquinho mais para assíncrona. Vou fazer a seguinte pergunta, daí eu coloco a enquete sim ou não. Quem prefere, então, esses horários mais flexíveis, parte síncrona e parte assíncrona, tá? E a resposta é sim ou não. Então, o sim é mais... Uma flexibilidade, uma mistura dos dois, né? Não só um dos dois. Né? O que eu tive de experiência com a minha turma de cálculo numérico da engenharia civil foi no sentido de que o horário definido para encontrar o professor é uma coisa importante, né? Porque o aluno se programa para aquilo, eles preferiram isso. Mas nem todos vão poder estar ali naquele horário, né? Por motivos diversos. Então, também é muito importante a gravação. Então, o aluno que pode estar ali naquele momento, porque a gente faz atividades síncronas e atividades que os próprios alunos desenvolvem, porque é uma atividade de programação. E aí eles trabalham, enfim, não é uma coisa maçante nesse sentido, porque eu não fico falando o tempo todo, né? Eles trabalham durante a disciplina, durante o horário da disciplina. Então, realmente, da minha turma, a resposta é bem nessa direção que o Henrique sugeriu. Uma coisa mais flexível, e que tem a gravação para o aluno repor o conteúdo se ele precisar. Olha, bem isso mesmo. A mistura é o que funcionaria melhor, né?
Quer dizer, eu dou uma disciplina agora. A minha ideia é fazer uma parte da disciplina, talvez os 30 minutos, uma apresentação sobre o conceito, e o resto da disciplina eu estou lá disponível para tirar dúvidas sobre o assunto, ou marcar vários horários para fazer isso, e disponibilizar isso que eu apresentei para quem não assistiu de maneira síncrona, possa assistir depois, né? Talvez seja uma forma. Mas é verdade, não sei qual vai ser a melhor solução. Acho que o professor, ele está disponível naquele horário da disciplina, eu acho que para o professor e para o aluno é um bom encaminhamento, até para mostrar que tem um horário, que está ali para aquilo, né, para o aluno não achar que está invadindo um outro horário do professor, né, ou seja, aquele horário da disciplina. Mas talvez a solução que o Alan, acho que colocou, é isso mesmo, né? Talvez a síncrona seja melhor para assistir a aula, né? Porque, no fundo, não deveria ser assim, mas a gente faz muito pouca pergunta durante as aulas, né? Então, se ela é síncrona ou assíncrona, parece que não muda muito. Mas é importante, na hora que está resolvendo exercício, está estudando o conceito, que você possa fazer pergunta. Então, acho que o horário de atendimento do professor vai ter que ser aumentado no plano de ensino, né? Acho que essa também é outra recomendação que a gente poderia fazer, né? O que eu tenho feito com os meus alunos é realmente aquele horário da aula, a gente desenvolve o conteúdo mais ou menos a metade do tempo, e a outra metade é desenvolvimento deles, né? Eu vou orientando eles, é uma atividade bem prática. E, além disso, tem 1 ou 2 horários na semana para, tipo, um horário de monitoria, né? Para tirar dúvidas do trabalho, dos exercícios, coisas desse tipo. Inclusive, os monitores estão de volta, né? Eles já me procuraram da minha disciplina, né? Eles já vão participar desses experimentos, vão ajudar também nas dúvidas. A gente pediu ampliação do número de monitores, né? Professor Eperi, cada departamento pediu. Então, a gente vai ter ajudas aí de outras formas também, né? Isso é importante tanto para o aluno quanto para o professor, né? Muito bom. A Júlia está perguntando se os calouros vão poder entrar em algum laboratório, né, para fazer pesquisa, se eles não têm IA. De novo, isso, como a universidade deu essa possibilidade, ela vai ter que dar uma solução para esses casos, né? Então, vai poder. Ou seja, não sei qual vai ser a regra, mas vai poder. Ou seja, o calouro que quer participar de atividade de pesquisa depois do semestre, o primeiro acho que está proibido, né? Normalmente. Assim que puder ser liberado aos laboratórios, a entrada nos laboratórios, a universidade vai fazer uma diretiva para que isso possa ser feito e para que o aluno possa, inclusive, concorrer à bolsa, né? Calouro, né? Inclusive, está prevista a revisão da minuta, né, professor DPL, ao longo do semestre. Essas coisas vão ser consideradas, com certeza. Mas acho que é isso, né? O pessoal do YouTube também já está deixando a sala. Nós tivemos lá um pico de 115, mais ou menos. Agora, e mais os 50 e poucos aqui. É isso, pessoal. Agradecer vocês, têm sempre respondido aos nossos pedidos para participarem, né? Tem sempre participado, é importante, né? Então, a gente acho que respondeu a maior parte das perguntas, né? Tem aparecendo algumas, mas a transferência, remanejamento interno, tudo vai estar previsto, né? E as aulas experimentais não podem ocorrer nos laboratórios, né? Esse é o nosso maior problema, né? Por isso que algumas disciplinas não terão como ser ministradas agora, né? O que for parte experimental realmente é um risco muito grande. A gente não tem como autorizar isso, porque
a chance de pegar a infecção pelo coronavírus, né, ter o Covid, é muito grande, levar para a família e tal. Então, nós estamos tão perto de uma vacina que seria realmente um risco completamente injustificado a gente fazer qualquer atividade presencial agora. Então, vamos aguardar um pouquinho, e é por isso que eu digo para vocês, vamos fazer o número de disciplinas que dá para encaixar nessa atividade que o Henrique falou. Olha, o Sérgio, eu, a Stephanie, a gente tem participado de várias atividades, né? Às vezes tarde da noite ainda tenho algumas atividades, o Sérgio, além disso, ainda tem algumas atividades com os alunos, e a gente fica exausto, né? Chega no dia seguinte, assim, às vezes eu demoro um tempo para querer participar de novo, porque eu estou cansado. Então, vou falar uma coisa, eu estou sendo repetitivo, mas vou falar uma coisa que eu já falei para muitos de vocês. Nenhum de vocês tem dificuldade cognitiva, dificuldade de seguir qualquer disciplina. O problema dos nossos alunos na universidade é um problema de programar bem o tempo para fazer as coisas. Então, quando a gente estava no presencial, eu sempre falava isso para os alunos. Se você só assistir a aula, estudar que nem um doido, tu vai ficar exausto e, provavelmente, num dado momento, tu joga a toalha. E se você for em festa todo dia, tu vai ficar exausto também e vai mal nas disciplinas. E chega uma hora que nem as festas vão ter muita graça. Então, fazer esse equilíbrio entre as atividades é o trabalho que cada um de vocês tem que fazer, né? Cada um de nós tem que fazer. A gente também vai aprendendo isso com o tempo, né? Então, nesse momento de pandemia, que é um momento que é um momento excepcional, que nenhum de nós viveu isso, né, antes, a gente vai ter que tomar uma certa precaução de fazer um pouquinho menos do que faria em momentos normais, para não correr o risco de ter uma síndrome de burnout, ou ter qualquer outro tipo de exaustão, de estresse, ou de depressão desnecessariamente, né? Então, ao invés de fazer 4, faz 3 disciplinas, ao invés de fazer 6, faz 5. Quer dizer, é a organização do tempo, porque capacidade intelectual vocês têm. Vocês passaram num concurso difícil, entraram na universidade, né? Então agora é organizar o tempo, que não é uma tarefa muito fácil, né? Então, acho que é isso. Sérgio, Stephanie, fica à vontade, eu acho. Teve mais umas perguntas ali no final, mas acho que já foram respondidas, né? Vai ter ajuste de matrícula, vai ter transferência interna, vai tudo, as disciplinas experimentais, elas vão ser cobertas depois, com certeza, vai ter garantia para isso. Acho que era isso. E, de novo, reforçando a nossa parceria, né, professor Lupieri, todo o Centro Tecnológico, professor, a gente quer fazer uma parceria com os alunos, porque a gente está num momento difícil e a ajuda tem que vir de todos os lados, a gente combinar as coisas com os professores, se precisarem de uma mediação nossa, a gente está à disposição, vamos achar uma solução. Isso. Então, tá bom, gente. Obrigado aí pela participação de vocês. Quando quiserem outra reunião, fique à vontade, pede para alguém nos avisar. Vocês têm aí o telefone, manda uma mensagem e tal, a gente organiza. E sempre que tiver alguma novidade, alguma informação nova, a gente chama vocês e faz também. Mas pode ser dos dois lados, né? Vocês nos chamam ou nós chamamos vocês. Muito bem, gente. Obrigado.